salut, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, seja bem-vindo a mais esse ensino sobre a visão da igreja, o ensinamento oficial da igreja sobre questões ligadas à bioética. Já falamos sobre pena de morte, já falamos sobre questões de clonagem e de uso de células-tronco, né? Células estaminais, especialmente as embrionárias. E agora vamos falar sobre a questão do transplante de órgãos. É interessante também que para isso a igreja também tem ensinamento oficial, né? Tem linhas que vão também traduzindo o seu posicionamento acerca dessa questão à luz das Sagradas Escrituras, à luz da tradição. Ou seja, para um cristão católico, especificamente falando, né? É lícito ou não doar órgãos? Vamos refletir sobre isso no ensino de hoje, tá bom? Mas não nos esquecendo sempre de nos colocar em oração diante de Deus nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito seja, Senhor, mais uma vez pela tua graça, pela tua fidelidade para conosco. Bendito sejas pelo dom da existência que nos deste. Nós agradecemos, Senhor, também por toda a nossa dimensão física, biológica, fisiológica, pelos órgãos, pelas células, pelos sistemas que mantêm vivo também o nosso corpo. Nós agradecemos também por todos aqueles que oferecem até seu corpo em oferta, por amor a ti, ao teu nome, e também pelos outros, pelos mais necessitados, pelos irmãos. Agradecemos por todos os mártires que ofereceram também seus corpos por amor a ti, ao Evangelho, à fé da Igreja, para perpetuar o dom da salvação também através de suas vidas e pela herança que eles nos deixaram. Pedimos, Senhor, tende misericórdia por todas as agressões feitas contra a vida humana, contra o corpo, contra a dignidade também que cada um possui no seu nível corpóreo. Mas bendito sejas por todos aqueles que fizeram do seu corpo, dos seus órgãos, também um instrumento de amor, de doação, de caridade e de serviço ao próximo. Virgem Maria, agradecemos a ti pela tua maternidade, pelo teu socorro sempre disponível a cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prometo não me alongar muito nesse ensino e vou passar pelo menos por 3 pontos. O parecer da igreja, eu vou começar por ele logo, né, já que nos ensinos anteriores eu falei sobre o que é, algumas questões de pró e contra, questões éticas que estão por trás até chegar no parecer da igreja. No tocante aos transplantes de órgãos, eu vou diretamente ao ponto, né, nesse primeiro item, já falando sobre o posicionamento da igreja. Depois eu vou trazer para você também de maneira breve os diversos tipos de transplantes de órgão. A gente pensa que, eu pelo menos por muito tempo pensava que só existia um tipo de transplante de órgão, mas existem pelo menos 4 categorias, né? E terceiro, para a gente concluir essa exposição, alguns critérios que se deve levar, critérios éticos que se devem levar no tocante ao transplante de órgãos, seja por parte de quem doa, seja por parte de quem recebe, ok? Então, entrando diretamente no primeiro ponto, número 2296 do Catecismo, do atual Catecismo da Igreja Católica, que trata desse tema. Diz: o transplante de órgãos é conforme à lei natural se os riscos e os danos físicos e psíquicos a que se expõe o doador são proporcionais ao bem que se busca para o destinatário. Essa afirmação nós podemos resumir no princípio de proporcionalidade, né?
Então, os riscos e os danos, tanto físicos como psíquicos, porque querendo ou não, retirar um órgão do nosso corpo, isso implica também em algumas afetações psíquicas, já que corporeidade e dimensão psíquica estão muito juntas, não tem como separar. Esses danos são proporcionais ao bem que se busca para o receptor daquele órgão. Isso aqui se forem proporcionais, o transplante de órgão é conforme a lei natural, portanto, seria lícito. A doação de órgãos após a morte é um ato nobre e meritório, portanto, digno de ser valorizado e merece ser encorajado como manifestação de generosa solidariedade. O transplante de órgãos não é moralmente aceitável se o doador ou os seus representantes legais não tiverem dado seu expresso consentimento para tal. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no terceiro ponto, tá? Além disso, é moralmente inadmissível provocar diretamente mutilação que venha a tornar alguém inválido ou provocar diretamente a morte, mesmo que seja para retardar a morte de outras pessoas. Então, nesse curto número 2296, um parágrafo apenas, o Catecismo expõe seu parecer acerca da visão da igreja sobre a questão do transplante de órgãos, certo? Então, essa aqui, grosso modo, a igreja ela apoia e até incentiva a doação de órgãos, inclusive como um gesto de generosidade, como um gesto, inclusive, de caridade, né? Você imagina alguém que voluntariamente se dispõe a doar, por exemplo, um órgão, seja ele qual for, um rim, um pulmão, seja qual for, né? O tipo de órgão que for, visando ou salvar a vida de alguém ou melhorar a vida de alguém. Isso, de fato, é um gesto de grande caridade e isso deve ser valorizado. Agora, a igreja também, com base inclusive em estudos científicos e tudo, faz algumas ressalvas de alguns critérios que devem ser levados em conta ao fazer isso. Veja, a igreja não é ingênua, simplesmente dizendo é bonito, deve ser valorizado. Isso aqui é uma coisa, mas é preciso estar atento também a alguns critérios para que aquele que, porventura, aceita e faz determinado tipo de ato de caridade, de generosidade com o próximo, não seja lesado também por causa da sua bondade, né? Da sua generosidade em tal ato. Então, isso aqui é o parecer, grosso modo, da igreja acerca dessa questão. Como eu falei na introdução, existem diversos tipos de transplantes e nós poderíamos resumir em 4 categorias, em 4 definições. Nós temos o que nós chamaríamos de autotransplantes, homotransplantes, que seria o segundo, heterotransplantes e isotransplantes. Vavá, o que é isso? Do que estamos falando? O autotransplante, como o próprio nome já sugere, significa aqueles transplantes onde, vamos imaginar uma situação aqui bem concreta, né? Alguém que, de repente, eu conheço inclusive pessoas, por uma questão de um câncer de pele, teve que ter uma parte da pele do nariz, por exemplo, retirada. E aí ele se submete a um procedimento em que é retirado de outra parte do corpo uma porção daquela pele para poder fazer enxerto no nariz, para corrigir, às vezes até por questão estética mesmo. Mas isso não teria nada de ilícito do ponto de vista da fé cristã. Aqui seria o autotransplante, onde a própria pessoa ela fornece, digamos assim, é o caso de autoenxerto, né, como esse que eu falei. Ela mesma fornece aquele tipo de material para suprir uma necessidade dela mesma. Então, não envolveria uma segunda pessoa no processo. O homotransplante seria o transplante de um indivíduo para outra pessoa, outro indivíduo humano, da mesma espécie. E aqui é que está. A partir dessa segunda categorização do homotransplante, a gente já começa a entrever que existe outra possibilidade também. Porque se o homotransplante se trata de
transplante de um indivíduo para o outro da mesma espécie. Então, aqui a gente já tem nas entrelinhas que há uma terceira categoria, que é o chamado heterotransplante, ou também traduzido, definido como xenotransplante. Então, o que é isso? Já existe, inclusive, práticas bastante difundidas a nível mundial, inclusive eu lembro, acho que foi o ano passado, foi bem noticiado na imprensa, de um transplante de um coração de porco que foi feito para uma pessoa, um indivíduo, né, uma pessoa humana. Aqui nós teríamos, então, essa terceira categorização do heterotransplante. Hetero, né, o diferente, digamos assim, né? Homo, igual. Então, homo, transplante entre pessoas da espécie humana, indivíduos humanos, né? Digamos assim. E o hétero, que seria tanto possibilidade de, segundo alguns estudos dizem, tanto possibilidade de transplante de um órgão humano para um animal, como vice-versa, né? Tá, que seria o xenotransplante ou o heterotransplante, é a mesma coisa. E por último, a quarta categoria, que é o que nós chamamos de isotransplante, que seria o tipo de transplante realizado entre indivíduos geneticamente idênticos, como o caso de gêmeos univitelinos. Há quem diga que por causa pelo fato de serem gêmeos, né, a possibilidade de compatibilidade genética é muito maior nesses casos. Então, de repente, eu tenho um irmão gêmeo, ou você tem um irmão ou irmã gêmea que precisa da doação de um órgão, e eu me coloco, me disponho como doador por causa da semelhança genética. Isso se tornaria o transplante mais promissor, porque o risco, o nível de aceitação seria bem maior por causa dessa semelhança genética entre os doadores, certo? Então, nós temos essas quatro categorias: autotransplante, homotransplante, heterotransplante ou xenotransplante e isotransplante, para você entender essas quatro questões. Dentro dessa perspectiva, dessas categorias gerais, nós temos determinados critérios éticos que devem ser levados em conta para julgar moralmente a liceidade ou não de um movimento como esse. Então, como eu disse agora há pouco, grosso modo, eu ser um doador de órgão, isso é um gesto de generosidade e de caridade também com quem necessita, né? Grosso modo, todos nós cristãos, católicos, deveríamos estar disponíveis para um gesto como esse. Mas é preciso levar em conta alguns critérios, inclusive alguns que o catecismo já menciona aqui, né? Que eu falei, por exemplo, da questão do princípio de proporcionalidade. Isso aqui é um princípio inicial que deve sempre ser levado em conta. E isso se julga mediante procedimentos objetivos, criteriosos, respaldados inclusive cientificamente, né? Normalmente, quando se trata de uma doação de órgãos, sobretudo uma avaliação médica criteriosa, tanto do paciente, do receptor, quanto também do doador, para julgar se esse princípio de proporcionalidade, de fato, ele está presente, se os benefícios que se obterá de determinado transplante são, de fato, proporcionais aos riscos que o doador, porventura, venha a ter, né? a se expor nesse sentido. Então, aqui, primeiro que tudo, nós teríamos tanto o critério da defesa da vida de quem doa, como também do critério de defesa da vida do receptor. Então, vamos imaginar que aqui é preciso avaliar. A pessoa que vai doar, ela tem boa vontade, beleza. Mas é preciso também passar por uma espécie de avaliação criteriosa para saber se a doação daquele órgão que ele irá fazer, que o doador irá fazer,
isso não resultará também em riscos e em prejuízos sérios, comprometedores para a sua vida posterior ao ato da doação, né? Então, claro que, principalmente quando alguém está numa fila de espera, esperando um doador, inclusive correndo riscos iminentes de morte, né? Ou seja, de repente uma situação em que uma pessoa está numa fila de espera e ela tem tipo 3 meses aí para frente, se não aparecer nenhum doador, isso já é garantido que ela irá morrer, ela virá a óbito. Então aqui se trata de uma situação realmente emergencial, mas é preciso não somente estar tocado e sensibilizado pela pessoa numa situação como essa, mas a ética sugere que se leve em conta também as consequências para o doador. Então, querer salvar uma vida ali, perfeito, é um ato meritório, né, que deve ser valorizado. Mas é preciso também considerar, dentro de uma avaliação criteriosa, que consequências o doador poderá ter. Depois, um outro critério. O receptor, ele precisa de um órgão, beleza, mas é preciso considerar também de onde vem o órgão que ele vai receber. Então, podem ter situações, por exemplo, de que o fato de receber determinada doação de órgão, isso pode resultar também poderia, né? Eu espero que isso nunca aconteça, né, dentro de um procedimento como esse. Mas existem riscos reais de que o doador, por exemplo, ele seja portador de uma doença séria, de uma doença transmissível no ato da doação. Então, é dever de uma equipe médica avaliar também a condição de saúde do doador. Volto a dizer, não é suficiente que o doador tenha boa vontade e queira fazer um ato de caridade. Porque, às vezes, ele pode ser portador de uma doença também, em que o fato de transferir um órgão seu para outra pessoa, isso implicaria também numa transmissão daquela doença para outra pessoa. Então, isso aqui é preciso considerar também a qualidade da saúde da pessoa que quer fazer isso. Outro critério é que alguns bioeticistas também consideram que é preciso levar também a cabo numa discussão ética sobre isso, que é a salvaguarda da identidade pessoal. Como assim? Também, há poucos dias atrás, eu não sabia dessa possibilidade, é que alguns dizem que existem, porque às vezes quando diz assim, transplante de órgão, a gente pensa em rins, em pulmão, né? Em outros órgãos do corpo, mas existem também possibilidades de transplante de tronco, cabeça, órgãos genitais, glândulas de grande importância para o equilíbrio hormonal, como por exemplo a hipófise. Eu não sabia disso até pouco tempo atrás. Quando a gente fala do princípio de salvaguardar a identidade pessoal, alguns bioeticistas dizem, inclusive o Hélio Sgrecia, né, que é um dos bioeticistas do campo católico bem de fama internacional e bem ouvido, ele diz que numa situação como essa, vamos imaginar que a gente faça o transplante da cabeça, do tronco de uma pessoa para outro paciente. Isso incluiria transferência também de toda a sua capacidade cognitiva, do seu cérebro, e tudo mais. E isso poderia ter consequências também na identidade da pessoa, inclusive na identidade psíquica da pessoa, né? Então, de que maneira preservar a identidade tanto do doador quanto do receptor nessas questões, né? Imaginemos o transplante de órgãos genitais, tanto de ovários como de testículos. A gente pensa que isso é uma coisa longe de nós, mas não é. Isso já se faz muito, principalmente com essa questão da mudança de sexos, né, de identidade sexual também de pessoas que passam por esse procedimento. Também isso é uma questão complexa que deve ser considerado para salvaguardar a identidade tanto do doador quanto do receptor. E um terceiro ponto
que deve ser considerado é o que dentro da bioética nós chamamos de consentimento esclarecido, ou seja, se uma pessoa ela se dispõe a ser um doador, essa pessoa tem o direito de ser minuciosamente esclarecida pela equipe médica dos possíveis riscos ou consequências que ela irá ter a partir do momento em que ela fizer a doação daquele órgão. Seria um erro gravíssimo e uma ofensa à sua dignidade os médicos ocultarem determinadas informações para o doador ou para o receptor também. Então, é dever, e isso muito provavelmente, eu nunca acompanhei de perto um procedimento como esse, eu nunca doei órgão, nem também recebi, nem tive a oportunidade de acompanhar alguém, mas talvez você que me assiste e me escuta agora já tenha passado por isso. Mas eu imagino que seja necessário, num processo como esse, uma equipe multidisciplinar, que inclua médicos, enfermeiros, psicólogos, né? Que, querendo ou não, a doação do órgão tem também uma afetação psicológica, tanto em quem doa como em quem recebe. É dever, então, da pessoa ser minimamente esclarecida acerca de todas as questões que envolvem aquele procedimento de doação. Se o doador, e aí é que entra dentro desse terceiro ponto um outro aspecto, se o doador for vivo, né, ele tem o dever de ser esclarecido, a própria pessoa, acerca disso. Se o doador já for órgão de um cadáver de uma pessoa que já foi atestado óbito, é dever então da família da pessoa que morreu ser devidamente esclarecido também nessa questão. Depois, quando se trata de um doador ainda em vida, talvez nesse ponto a coisa seja mais simples de se efetuar do ponto de vista a pessoa ela provavelmente tem condições de entender as nuances do processo. Quando se trata de uma pessoa que já morreu, primeiro que tudo, precisa-se do consentimento de quem é responsável por aquele cadáver, né? Dos responsáveis legais daquele cadáver. Se é um pai, se é a mãe, se é o esposo, ou seja, se é o filho, enfim. Mas também, e aqui é uma questão muito delicada, porque às vezes se usa muito de má-fé, para que os órgãos de um cadáver sejam destinados para doação, é preciso que se passe por uma averiguação se de fato houve óbito mesmo. Quando eu digo que muitos usam de má-fé, porque isso são realidades onde se é verificado isso em muitos países, no Brasil inclusive, porque também eu falei da questão da clonagem que envolve questões de indústrias, de comércio por trás, na questão de órgãos também existe. Existem tráfico de órgãos, existem comércio envolvendo órgãos e tudo mais. E que movimenta valores muito altos acerca disso. Então, quando é que se usa de má-fé? Situações em que nem se constatou a morte da pessoa e já se faz um procedimento de abertura do corpo para retirada de órgãos em vista de doação, né? Ou de comercialização. Isso aqui é uma ofensa grave à dignidade do paciente. E a outra coisa também é quando se apressa a morte do paciente. Então, no primeiro caso, nem se chegou a checar se realmente houve morte mesmo, né? Existem casos, inclusive, que não só não checam, como também apressam a morte do paciente com finalidades de retirada de órgãos. Isso aqui é um procedimento que fere a dignidade da pessoa, mesmo da pessoa morta. E mesmo depois de morta, ela possui também uma dignidade. A pessoa humana não possui dignidade somente enquanto vive, mas também seu corpo, seus órgãos, depois da morte também ela possui uma dignidade. Então não é justo utilizá-la como uma espécie de produto, né? de objeto, onde eu retiro o que eu quero e depois descarto o restante. Então,
tem essas duas questões quando diz respeito ao consentimento esclarecido. O paciente está vivo ou o paciente está morto, né? Se está vivo, passa por um consentimento esclarecido da pessoa, do próprio doador. Se está morta, isso passa pelo consentimento de quem é o responsável legal por aquela pessoa falecida. E se esta pessoa, se este responsável legal, desculpa, autoriza de fato a retirada daquele órgãos para fins de doação. Aqui, obviamente, envolve também questões de sensibilidade e de também questões que, querendo ou não, estão vinculados ao sentimento, às emoções. Porque se, por um lado, sejamos bem objetivos e bem diretos, não é tão simples, mais que a gente diga, mas seria um ato, seria uma falta de caridade um familiar negar a doação de um órgão para uma pessoa que está, por exemplo, numa fila de espera há anos, se aquele corpo ali realmente não tem mais vida, seria uma falta de caridade. Mas, querendo ou não, existe também a questão emocional envolvendo familiares diante de um óbito de uma pessoa querida. Então, é preciso também considerar essas duas coisas. De que maneira, no coloquio anterior, eu falei sobre a questão de conjugar a pesquisa médica com critérios éticos. Aqui eu diria conjugar também a socorrer a vida de alguém, atender a uma necessidade de uma pessoa que está há anos numa fila de espera esperando por um órgão que pode salvar a sua vida e dar um pouco mais de tempo, de anos aí pela frente, como também a questão emocional afetiva envolvendo parentes na hora de um óbito de uma pessoa. Então, para muitas pessoas não é tão simples, por exemplo, receber o corpo de uma pessoa, de um parente morto já com sinais de que ele foi aberto, né? Passou por um processo cirúrgico para a retirada de órgãos. Isso às vezes choca a sensibilidade e a afetação emocional que aquele parente está vivendo na hora de um luto, na hora de um óbito de alguém querido. Então é preciso considerar isso também, ter sensibilidade quanto a essa questão, certo? Então, sobre a questão do autotransplante, talvez seja a questão mais fácil de se resolver. Então, é o próprio sujeito quem decide se quer tirar, no caso, por exemplo, que eu citei, né, do autoenxerto. É a própria pessoa, é somente o indivíduo que está envolvido ali, no máximo o médico que vai fazer o procedimento, ou a equipe médica. Em caso de homotransplante, já envolve todos esses aspectos que eu citei, né? Princípio da proporcionalidade, esclarecimento e tudo mais, né? Em caso do xenotransplante ou do transplante de órgão de animal para o paciente, aí aqui envolve uma discussão talvez um pouco mais séria, mais minuciosa, né? Primeiro alguns dizem, se já há um risco de incompatibilidade do doador humano para o outro doador humano, imagine os riscos que se tem de incompatibilidade de um órgão animal para um corpo humano, para um ser humano. Então, aqui envolveria questões também de compatibilidade, envolveria também quais os possíveis efeitos colaterais de uma transferência dessa natureza, né? Isso não traria consequências futuras, se não imediatas, mas pelo menos futuras, desenvolvimento de doenças e tudo mais. Seria preciso averiguar de maneira também detalhada e minuciosa esses possíveis riscos. Volto a dizer, alguns autores dizem que os riscos de uma incompatibilidade ou de algumas consequências danosas para o paciente, para o receptor, aumentaria quando se trata da xenotransplante, a retirada de órgãos de animais para seres humanos. Já existem alguns experimentos desses, né? Eu falei da questão de um coração de porco para um ser humano, já se fez também transferência de órgão de chimpanzés para seres humanos. Existem outros experimentos aí nesse campo. Nesse ponto do xenotransplante ou do heterotransplante, a igreja se baseia, obviamente,
em critérios éticos e racionais objetivos, porque se a gente disser, existe na Sagrada Escritura ou na tradição da igreja alguma coisa que fale sobre isso? Muito provavelmente não, porque há alguns anos atrás isso era completamente impensável na humanidade, você transferir um órgão de um animal para um ser humano. Então é provável que não haja nenhuma referência objetiva na Sagrada Escritura ou na tradição da igreja, na doutrina da igreja nos séculos anteriores, que dê respaldo para a igreja se posicionar contra esse tipo de prática. A igreja se vale das pesquisas, né, dos resultados onde já se fez esse tipo de procedimento e de critérios éticos objetivos para julgar esse determinado tipo de procedimento, né? Então, via de regra, em termos de transplante de órgãos, autotransplantes, nenhum problema mais sério para se levar em conta. No caso de homotransplante, tem essas questões que eu citei, né, dos princípios que eu citei, entre elas o consentimento esclarecido, a defesa da vida e do doador e do receptor, o grau de proporcionalidade, a salvaguarda da identidade pessoal, quando se trata de transplante de tronco, de cabeça, de órgãos genitais e etc. Mas provavelmente a questão mais delicada seja a questão do heterotransplante ou do xenotransplante. Em termos de isotransplante, também entre indivíduos geneticamente idênticos, como os casos de gêmeos univitelinos, provavelmente também se trata de uma questão bem mais fácil, mais simples de se resolver. Então, esse é um pouco do parecer da igreja. Grosso modo, a igreja incentiva a doação de órgãos e diz que é de fato um ato meritório, digno de ser valorizado e de fato se torna também para nós cristãos um ato também de caridade para com o outro, mas desde que nesse procedimento se leve em conta todas essas questões, essas nuances. Para isso, obviamente, é preciso que quem passa por um procedimento desse tenha bastante conhecimentos, seja bastante esclarecido, mas também que a equipe médica que acompanha um procedimento como esse, a equipe médica seja honesta. Informe o paciente, informe ao doador quais os possíveis riscos, quais as vantagens físicas, emocionais, psicológicas, tanto para um como para o outro, para que de fato tanto um quanto o outro tenha total consciência do procedimento a que irá se submeter, né? Mas se você tem condições, de fazer isso em vida, ou quer também prestar essa caridade a outra pessoa mesmo depois de sua morte, todos nós sabemos que isso é facultado a qualquer pessoa, a qualquer indivíduo, né? De fazer esse tipo de escolha, seja em vida, seja depois de morto, né? De oferecer também os seus órgãos, especialmente para assistir e atender aqueles que mais precisam. Pesquisas demonstram, para terminar aqui, há há uma desproporcionalidade entre o número de pessoas à espera de um transplante e o número de doadores. Isso, obviamente, tem diversas justificativas, né? Uma delas provavelmente seja a questão de falta de informação, falta de esclarecimento acerca dos benefícios que isso tem também para o próximo, para o outro, né? E provavelmente também há muitas pessoas que não tomaram consciência disso porque nunca precisaram também. Às vezes tem umas coisas que a gente só toma consciência quando a gente passa por aquilo. Mesmo que tenha acesso à informação, mesmo que a gente escute uma palestra de conscientização ou assista um vídeo sobre isso, mas quando a gente sente na pele aquele drama é que a gente acorda para a importância daquilo, né? Então, tanto quanto possível, nos coloquemos à disposição para oferecermos também pelo próximo, até também nessa dimensão física, oferecendo nossos órgãos, se forem precisos, né, para salvar uma vida ou para melhorar a qualidade de uma vida. Tudo isso depois dessa reflexão sobre a questão do transplante de órgão, nós concluímos mais uma vez este ensino breve, nos colocando debaixo da proteção da Virgem Maria. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas.
Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu lhe aguardo no próximo ensino e no próximo ensino nós iremos refletir sobre a questão tão em pauta e às vezes também tão mal compreendida que é a questão da ecologia. Às vezes alguns acusam a Igreja Católica, especialmente o pontificado do Papa Francisco, né, de defender uma bandeira e um ecologismo que não estaria de acordo com a fé cristã, com os princípios da palavra de Deus. Sobre isso nós iremos conversar e esclarecer os possíveis equívocos de uma afirmação como essa, tá bom? Como é que a igreja entende a questão ecológica e especialmente o princípio da ecologia integral. É sobre isso que iremos falar no próximo ensino. Que Deus o abençoe e conto com você no nosso próximo encontro. Tchau! Sainte Marie